Olá, turminha. Hoje nós vamos falar da história de um povo onde o elemento principal foi a religião. Foi um elemento de unificação política. Vamos falar do árabes e do islamismo. Vamos dividir essa história em 5 pontos. Como viviam os árabes antes do islamismo. Segundo, Maomé e a formação do islamismo. Terceiro, as principais características da religião islâmica. Quarto, a expansão islâmica. E 5, o legado dos árabes. Como viviam os árabes antes de Maomé e o islamismo? Esses povos se organizavam em tribos politeístas. Entre as principais tribos estavam os coroaxitas e os beduínos, tribos do deserto. Os coroaxitas dominavam o comércio em Meca, eram comerciantes urbanos. Já os beduínos praticavam comércio nômade, perambulando de cidade em cidade, como, por exemplo, a cidade de Meca, que era o ponto principal de convergência, tanto do comércio quanto das práticas religiosas dessas tribos. Isso porque em Meca havia uma pedra negra, que era o principal objeto de culto e adoração aos vários deuses que essas tribos cultuavam. Maomé nasce em 570 ou 571 d.C. Ele nasce em uma clã pobre, de tribo dos coroaxitas. Como era costume, a família dele pagou para os beduínos que o criassem, para que ele adquirisse experiência de comércio nômade pelo deserto e depois, obviamente, administrar o comércio da família. Maomé se casa aos 24 anos com uma viúva de 40 anos, a Khadija. Ele se torna então um líder de caravanas e, com sua experiência, se torna um líder de comércio. E vai entrar em contato com os cristãos e judeus, ou seja, entra em contato com a religião monoteísta. Foi isso que influenciou Maomé a criar essa crença monoteísta que é o islamismo. Mas, segundo a crença, isso aconteceu em 610. De acordo com a escritura, Maomé recebe a presença do anjo Gabriel, onde o anjo diz: existe somente um Deus, que é Alá. E esse Deus escolheu Maomé para ser o seu porta-voz e seu profeta. Esse episódio ficou conhecido como a Noite da Revelação. Ao profetizar a crença islâmica, a crença monoteísta e a adoração a Alá, ele entra em choque com os coroaxitas, que dominavam o comércio em Meca. Começaram a ver essa nova religião uma ameaça ao politeísmo, e isso poderia ameaçar Meca como ponto de convergência do politeísmo, que iam até Meca para adorar os seus deuses na Pedra Negra. Por isso, os coroaxitas vão perseguir Maomé em 622 e levam Maomé a fugir de Meca para Yatreb, atual Arábia Saudita. Esse episódio é chamado de Hégira, que marca a fundação do calendário islâmico. Maomé foge para Yatreb com seu grupo de seguidores, com o objetivo de dominar a segunda e mais importante cidade, que é Yatreb, no ano de 627. 3 anos após, volta para Meca e funda a sede do seu governo. Maomé passa a ser o chefe político, militar e religioso. Ele transforma a Pedra Negra em objeto de culto monoteísta. No ano de 632, com a morte de Maomé, surge uma nova questão que vai dividir o povo árabe entre sunitas e xiitas. Vamos falar sobre o islamismo e suas principais características. O livro sagrado do islamismo é Corão ou Alcorão, livro esse que foi revelado por Alá. Segundo a historiografia, Maomé era o líder da religião islâmica. Segundo o livro e o Sunna, que conta o relato da vida de Maomé, é uma espécie de biografia com os principais eventos da vida de Maomé. Os 5 pilares é a profissão de fé, onde cada um é responsável diante a Deus, Alá. Cabe também a obrigação de rezar 5 vezes ao dia, de cabeça voltada para a Meca.
E além disso, todo muçulmano deve dar esmola aos pobres. E se tiver condição física e financeira, deve ir uma vez na vida em Meca. E também deve praticar o jejum, que é o jejum no mês do Ramadã. É o mês do Ramadã que se comemora a Hégira, a fuga de Maomé de Meca para Yatreb. Jihad, de acordo com o discurso original de Maomé, significa a obrigação de todos os muçulmanos levar o conhecimento sobre Alá, aqueles que conhecem pouco ou não conhecem Alá. Mas esse contexto, onde a principal estratégia era levar o islamismo, era uma estratégia militar, e isso ficou conhecido como Guerra Santa. A expansão árabe tem motivação religiosa. Essa expansão acontece em 3 etapas. Primeiro, o califado ortodoxo, que começa com Maomé. Segundo, é a dinastia Omíada. E a terceira, a dinastia Abássida. Foi nessa dinastia que começou o auge, mas também a decadência. Lembrando que o fim dessa dinastia se deu o domínio de todo o território. Eles vão dominar quais territórios? Primeiro, toda a Península Arábica, todo o Oriente Médio, a África, parte norte e mediterrânea, e vão chegar à Península Ibérica, chegando no sul de Portugal e o sul da Espanha. Vão tentar chegar na França, onde vão ser barrados em 732, na famosa Batalha de Poitiers, liderada pelos francos, grande major Domus Carlos Martel, que tinha como seu avô Carlos Magno. Agora vamos falar sobre o legado árabe. Vamos falar na matemática. Quando pensamos em cálculo, logo vem à nossa mente os números romanos. Isso mesmo, é de origem árabe. Na medicina e anatomia, os árabes já tinham universidade já no século 7 e 8. Nessas universidades já faziam estudos de anatomias, práticas cirúrgicas, causa e efeito de remédios. Na filosofia, nós podemos destacar grandes nomes da filosofia grega, como Aristóteles. Na arquitetura, as grandes construções, como as mesquitas, templos, torres finas e altas, e os azulejos que tanto influenciaram os portugueses. Na literatura, nós temos Ali Babá e os 40 Ladrões, e também temos o que? A Mil e Uma Noites. Vale a pena, então, turminha, vocês relembrarem, dar uma relida no nosso material, e espero que tenham ajudado até esse momento. Beijos, até a próxima.